Até agora a gente só prestou atenção aos problemas das pessoas e precisamos agora começar a partir para a parte em que a gente tenta resolver os problemas das pessoas, e essa parte a gente chama de Plan of Care. Nessa fase a gente vai ver as seguintes coisas: Rehabilitation Potential of the Patient, the Goals, Types of Intervention, Patient and Family Education, Time Frame and Visit Planning. A primeira coisa aqui é ver qual o Rehabilitation Potential of the Patient. O que a gente está falando aqui é do seguinte: What is the prognosis of the patient? What is the prognosis of the patient? A gente precisa ter mais ou menos uma ideia do prognóstico desse paciente. A gente dá a nota do prognóstico de acordo com alguns critérios que podem ser objetivos ou podem ser mais baseados na experiência do clínico e na leitura que se tem desse paciente. A gente pode definir o prognóstico como excellent, good, fair, poor, limited or guarded. Eu acho que prognósticos como excellent, good, fair and poor são bem fáceis de saber o significado, mas limited and guarded podem ser mais complexos. Vamos falar primeiro de limited. Mas, um pouco antes de a gente falar disso, a gente precisa saber mais sobre o que é o prognóstico. O que isso significa é que o prognóstico é para alcançar as metas que o paciente tem. Então, a gente pode dizer algo como: Patient prognosis to achieve his or her goals is good. Patient prognosis to achieve his or her goals is good. Mas voltando à questão do limited, isso significa que o prognóstico pode ser caracterizado como bom para certas metas ou para certas partes da meta, mas pode ser limitado por causa de algumas outras coisas que podem tanto ser um problema interno do paciente como algo que foge do controle do paciente e da equipe que está tratando o paciente. Já o caso do guarded prognosis, isso é do tipo de caso em que o clínico já não sabe muito bem qual será o desfecho daquela situação. A gente poderia muito bem estar falando de alguém que sofreu um acidente sério e está em um estado no qual os sinais vitais estão estáveis, mas a gente não sabe se a pessoa vai melhorar ou piorar de uma hora para outra. Então, nós temos um caso de guarded prognosis. Mas não basta só dizer que o prognóstico é isso ou aquilo, a gente precisa dizer o porquê desse nosso julgamento em relação à nossa opinião. A gente precisa dizer as razões. Algumas razões que podem alterar o prognóstico são comorbidities, level of motivation, previous experiences with this service, good support system, good coping skills, age, chronicity of condition, and, of course, financial problems. Então, você irá escrever algo parecido com: The patient presents good prognosis to return to his previous level of function based on his motivation level, good coping skills, and good support system. Um outro exemplo é: Patient prognosis is poor due to chronicity of the condition as well as multiple comorbidities. Agora que a gente concluiu essa fase, é hora de falar sobre o próximo passo, que são as metas, the goals. Esse assunto exige um pouco de treino para você ficar eficiente, mas o melhor de tudo é que você desenvolva algumas metas que você consiga aplicar em vários pacientes, apenas mudando o texto e adaptando para cada situação que os pacientes apresentem. As metas devem ser o que a gente chama de SMART. SMART. Essa sigla significa Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-Based. One more time. Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-Based. Specific quer dizer que a meta é específica para uma determinada função. Não é algo genérico, tipo The patient will improve. Esse tipo de meta não ajuda muito porque não tem como você medir direito. Quanto de melhor é o suficiente?
Se a pessoa melhorar 1%, é uma meta que tecnicamente ela foi atingida. Mas isso tem alguma importância para o paciente? Provavelmente não, na maioria dos casos. Então, tem que ser uma ação específica, como caminhar, jogar um esporte, executar uma tarefa ou outra coisa parecida. O segundo ponto é que precisa ser measurable. Você precisa conseguir medir e dizer, tá aí, essa meta foi alcançada. Ou então, essa meta não foi alcançada. Então, precisa ser algo como: the patient will be able to walk 5 miles daily. That's an example. The patient will be able to play tennis for 2 hours, 3 days a week. Eu acho que deu para pegar mais ou menos a ideia. A gente precisa que isso faça algum sentido. Attainable. Attainable. A gente não pode fazer qualquer meta para qualquer pessoa. A gente tem que ter um pouco de bom senso para saber se aquela pessoa vai conseguir alcançar a meta. De vez em quando você vê pessoas que marcam uma lista de coisas que elas gostariam de melhorar, só porque essas coisas têm no formulário. Aí eles colocam lá, correr, pular, dar cambalhota, ou seja lá o que for. Você vai e pergunta à pessoa, quando foi a última vez que o senhor correu? Aí a pessoa fala, oh gosh, the last time I ran, I was, well, let me see, I'm 80 years old now, last time I ran, I was probably on my 20s. Bem, colocar uma meta para alguém que não tem a condição física adequada para atingir aquela meta não dá certo. Então a gente precisa de uma meta que seja possível de atingir. Tomando os exemplos que eu coloquei antes, como walking 5 miles a day. Se uma pessoa fazia isso antes do evento que a trouxe para ser tratada na fisioterapia, e dependendo do tipo de lesão, pode ser razoável essa meta para essa pessoa. Em relação à relevância, a gente precisa pensar em metas que fazem algum sentido para o paciente. Eu sei que existe uma tendência de que o terapeuta tenha na sua cabeça algumas metas que eles pretendem colocar para o paciente, mas é importante saber se aquelas metas fazem algum sentido na vida do paciente. A gente pode sugerir as metas para o paciente, mas precisa realmente levar em consideração o que o paciente realmente gostaria de fazer. A gente pode querer, por exemplo, que o paciente corra uma corrida de 5 km, mas talvez o paciente realmente não esteja muito interessado nisso. Então a gente precisa levar isso em consideração. Vamos falar agora do último tema nessa lista, que é time-based. Isso significa que a gente precisa colocar um prazo nessa meta, ou então a coisa fica muito solta e a gente não tem um planejamento para quando devemos alcançar a meta. Outra coisa que a gente precisa processar aqui é short-term goals, metas de curto prazo, e long-term goals, metas de longo prazo. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. Digamos que um paciente passou por uma cirurgia de rotator cuff. Uma das coisas que acontecem com esse tipo de paciente é que a gente os coloca para dormir em um recliner, porque a gente quer proteger o local da cirurgia. Então, uma short-term goal poderia ser: the patient will be able to transition from sleeping on the recliner to sleeping on his bed in 2 weeks. Nesse caso, nós já temos um exemplo de como a questão de time-based funciona. A gente estabeleceu um prazo de 2 semanas para que essa pessoa passe a dormir na cama dela. Já uma long-term goal seria, por exemplo, o seguinte: the patient will be able to return to his previous job as a professional typist. Aí, uma pessoa mais observadora vai notar que eu não coloquei uma data para alcançar essa última meta. Isso é porque a gente, às vezes, tem um lugar específico lá no Plan of Care que diz Time Frame for Goals. É nesse lugar que a gente coloca a data na qual a gente pretende alcançar essas metas. E aí, o que é que a gente faz com essas metas no final das contas? A gente faz o seguinte: a cada 30 dias ou em um outro intervalo que seja necessário, a gente revisita essas metas e vê se o paciente alcançou ou não as metas. A gente pode decidir por continuar com a mesma meta ou não. A gente pode dizer coisas como:
goal met, goal partially met, progressing towards achieving goal, goal not achieved, goal upgraded, goal downgraded, or not tested. Upgraded e downgraded goals é o caso da gente alterar aquela meta porque o paciente não consegue atingir ou já conseguiu atingir, mas gostaria de avançar um pouco mais na mesma linha da mesma meta. Então, a cada Progress Report, a gente faz essas alterações na meta do paciente para dar mais ou menos uma atualizada na situação do paciente. A próxima coisa que a gente precisa fazer é definir como é que a gente vai se virar para tratar desse paciente. Isto é, quais serão os recursos que nós iremos aplicar no processo. Isso aqui a gente chama de Plan of Care em si. Esse aqui é o Plan of Care. Isso aí é importante principalmente nos casos em que nós utilizamos serviços como Medicare e Medicaid, porque a gente precisa informar ao plano de saúde sobre quais códigos a gente pretende cobrar. Se a gente ainda não falou sobre isso, a gente precisa falar agora. Esses são os Current Procedural Terminology Codes, ou CPT Codes, que são os códigos que nós usamos para cobrar pelos serviços que nós fazemos. Às vezes o número de visitas é dependente do código que a gente quer cobrar. Digamos que nós iremos cobrar por Therapeutic Exercise, que a gente apelida carinhosamente de TERX. E o plano de saúde diz, olha só, Romário, você pode cobrar esse código, mas só pode cobrar 15 unidades dele durante o tratamento desse paciente. Aí eu penso o seguinte, a minha sessão tem cerca de 30 minutos de duração e cada unidade dessas é equivalente a 15 minutos. Então eu vou ter que dividir essas 15 unidades por 2, porque é mais ou menos o que eu irei utilizar para cada serviço. Então eu posso atender esse paciente por 7 sessões de 2 unidades e uma sessão de 1 unidade. Então a gente precisa decidir aqui o que a gente acha que vai cobrar. A gente pode colocar aqui as coisas que a gente sabe de certeza que a gente vai usar e as coisas que talvez a gente use, mas é bom estar autorizado antes, para não termos problemas depois e tratar o paciente e não ser reembolsado porque a gente não pediu autorização antes. Eu vou falar aqui quais são os códigos mais comumente usados na fisioterapia, que são cerca de 10 códigos, mas que a gente não precisa decorar os códigos. Mas é importante saber a que categorias determinados exercícios ou determinadas intervenções pertencem. A lista é a seguinte: 97110, Therapeutic Exercise. 97112, Neuromuscular Reeducation. 97116, Gait Training. 97140, Manual Therapy. 97150, Group Therapy. 97530, Therapeutic Activities. 97535, Self-Care and Home Management Training. 97750, Physical Performance Test or Measurement. 97761, Prosthetic Training. And 90901 and 90911, Biofeedback. O próximo passo no Plan of Care é a gente estabelecer a duração do tratamento. A gente precisa estabelecer essa duração em dias por semana, visitas por semana e número de semanas para o tratamento. Então podemos dizer algo assim: Mr. Smith, our plan is to see you twice a week for 12 weeks for this rehabilitation. Isso é muito importante, especialmente para Medicare e Medicaid, onde a gente precisa estabelecer esse Plan of Care e enviar para o Referring Provider para certificar. Certification é o processo no qual o Referring Provider, que pode ser um Physician, Nurse Practitioner, Dentist ou um Physician Assistant, assina o plano, ele concorda com a gente em relação ao tratamento, comprovando assim um negócio chamado Medical Necessity. Agora, vamos falar um pouco sobre como isso tudo se comporta no processo todo. A cada 4 semanas, a gente precisa fazer um Progress Report, que é onde a gente fala das metas, como eu já falei anteriormente.
a gente vai reenviando esse Plan of Care com as alterações para o Referring Provider e obtendo as cópias assinadas. Se a gente quiser adicionar alguma modalidade no tratamento, a gente precisa fazer um update no Plan of Care para poder ter aquele Plan of Care aprovado novamente e poder continuar tratando o paciente. Mas agora vamos resumir toda essa história. A gente faz o seguinte: avalia o paciente, obtém a lista de problemas que a gente identifica, esses são os nossos diagnósticos. A gente obtém a lista de problemas que o paciente relatou e a gente faz a conexão com os problemas identificados por nós. A gente faz o link entre a coisa que o paciente disse que não está conseguindo fazer e o nosso diagnóstico ali. Aí a gente estabelece as nossas metas e os nossos prazos. Define qual será o prognóstico daquele paciente, baseado no que a gente viu. Seleciona as intervenções que a gente pretende usar, define a duração do tratamento e essa parte da avaliação, diagnóstico e plan of care está concluída. A gente precisa agora ir para a parte do tratamento, onde a gente vai falar um pouco do que vai dentro de cada uma dessas intervenções. Nós nos vemos no próximo módulo, onde a gente vai falar sobre cada uma dessas coisas separadamente no tratamento dos pacientes.